noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem vai ver essa live depois. Mas agora é sexta-feira, início de junho. Estamos no meio do ano. E exatamente por isso eu trouxe o meu convidado mais uma vez, porque as lives dele são muito interessantes. E ele vem falar sobre o que nos reserva esse mês na astrologia. Então, sem mais delongas, com muita alegria, eu chamo meu convidado sempre especial, Alexis Prince, um astrólogo daqui. Boa noite, Yara. Tudo bem? Prazer Noite, estar Alex. contigo, com o teu público, com todas as pessoas aí que nos assistem e que vão nos assistir depois também no futuro. Prazer muito grande aqui. Prazer sempre é nosso em te receber, porque sempre tem muita coisa interessante para trazer para nós. Ah, tem bastante, tem bastante. E como a gente fez esse tema, já deixou a gente curioso, né? O que será que vai acontecer em junho? Beleza. Não sei, já posso começar já a Claro, falar? com certeza. Mas fala também o teu nome, porque tem pessoas novas, às vezes, que entram e não te conhecem ainda. Sim. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Alexis Prince, eu sou astrólogo, professor de astrologia. Trabalhei muito tempo como executivo em organizações, né, em corporações, e já faz mais de 14 anos hoje que atuo única e exclusivamente com astrologia, né, principalmente atendendo os clientes, né, que querem, né, conhecer um pouco mais sobre astrologia ou precisam efetivamente tomar uma decisão, entender um pouco o seu momento atual, né? Então, isso tudo são questões que a astrologia tem capacidade de fornecer de uma maneira muito didática, muito clara e muito objetiva, né? E também, claro, né, através de cursos sobre astrologia, tanto dos mais diversos níveis, né? Hoje atualmente até estou fazendo um curso agora sobre previsões e tomada de decisão. Mas o nosso assunto hoje, né, trata-se do mês de junho. O que é que vai se desenrolar nesse mês de junho? E para isso eu ia até colocar aqui, eu ia pedir para colocar o mapa que nós vamos que é um mapa que está acontecendo hoje no céu, né? Ele está aqui marcado como dia 10 de junho, que é exatamente o dia em que o planeta Júpiter entra no signo de Câncer. Mas antes de falar exatamente das movimentações que vão acontecer, que são muito importantes agora para junho, diz respeito exatamente a esta entrada de Júpiter no signo de Câncer e também ao mesmo tempo que ele entra no signo de Câncer, ele também faz uma quadratura com o Saturno. Então, se vocês olharem esse quadro desse mapa, vocês vão ver ali que eu desenhei um triângulo, tá? E esse triângulo, ele é um triângulo muito importante porque ele vai ficar ao longo de todo o ano de 2025 e também parte do ano de 2026 ativado. E esse triângulo, ele diz respeito a 3 planetas, que são os 3 planetas mais lentos do sistema solar, que é Urano, Netuno e o Plutão, que a gente chama na astrologia de planetas transpessoais ou transgeracionais, tá? Porque eles são efetivamente planetas que não dizem respeito propriamente
a nossa personalidade individual, mas eles são responsáveis pela maioria das mudanças que acontecem a nível coletivo. Eles são planetas coletivos e planetas que nós chamamos de exteriores, ou seja, eles provocam movimentos, né, de fora e que interferem, então, nas nossas vidas, sejam elas coletivas ou individuais. Então, antes de falar efetivamente sobre o mês de junho, eu acho que é importante aqui a gente contextualizar, até para quem não entende ou não conhece muito sobre astrologia, né? E muitas vezes olha um mapa astrológico e não sabe exatamente por onde começar. Então, nós temos aqui, né, nessa mandala astrológica, nós temos os 12 signos, nós temos os planetas, o Sol, a Lua e todos os planetas do sistema solar. O Sol, a Lua, o Mercúrio, a Vênus, são o próprio Marte, né? Embora o Marte tenha uma figura, um movimento mais específico, esses planetas são planetas que nós chamamos de planetas pessoais, ou seja, eles dizem respeito à personalidade e à individualidade de cada um, como é que cada um age, como é que cada um reage, como é que cada um se comporta a nível emocional, físico e espiritual, psíquico. Mas, a partir de Júpiter, Saturno e principalmente os 3 planetas transpessoais que eu falei, nós temos aí, então, já movimentações que não são pessoais, mas são coletivas. E 2025 tem sido um ano de grande mudança. Eu até, em alguns vídeos que eu tenho no YouTube, eu já há muito tempo já coloquei que 2025, 2026 será um ano louco, né? E por que louco? Porque é um ano em que haverá muitas mudanças, e muitas mudanças que são imprevisíveis, são de caráter completamente disruptivos, revolucionários, e que nós precisamos, de alguma maneira, né, entender estas mudanças, esse momento em que nós estamos vivenciando, para que a gente possa lidar com esta nova realidade de uma forma mais consciente e mais positiva, no sentido de aproveitar também estas mudanças para transformar a nossa vida, utilizar essas mudanças como forma de oportunidade de crescimento e não como situação de sofrimento, né? Situação de exigir garantias ou exigir que situações que até então nós nos encontrávamos irão continuar, porque essas situações, elas, sinceramente, não vão continuar. Então, por que eu estou colocando isso? Eu lembro que você falou no início do ano que março, a partir de 25 de março, se não me engano, iniciaria um processo bem, assim, ágil, não é ágil mais a palavra, mas esse processo realmente iniciaria e faria algumas mudanças coletivas. Sim, sim. E foi efetivamente o que aconteceu. Em março e abril, nós tivemos, em um curto espaço de tempo, inúmeras notícias, né, assim, avassaladoras, né, seja, né, e elas todas são notícias a nível coletivo, né, e que impactam na nossa vida, né. Então, por exemplo, políticas migratórias dos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia com a Rússia, ela entrou em outra dimensão, a guerra ali da faixa de Gaza, o posicionamento da Europa com relação não só à guerra da Ucrânia, mas também com relação ao parceiro comercial deles, que era os Estados Unidos, a ascensão da China,
Então, todos esses... A guerra entre Índia e Paquistão, que agora está entrando em outro nível, que é bastante perigoso. Então, todas estas mudanças, estas modificações na postura de políticas, né, econômicas, sociais, de países, né, independente de qual seja a sua ideologia, de qual seja a sua origem, eles são estas mudanças que estão acontecendo e que tem como fator astrológico responsável por elas esse triângulo que eu mostrei ali, né? Então, esses 3 planetas são extremamente poderosos e muitas vezes o que acontece eles agem de uma maneira individual, né? E aí nós temos mudanças, mas são mudanças pontuais. E o que nós temos agora é um aspecto, embora seja, muitas pessoas falam assim, mas é um aspecto favorável, não é um aspecto tão desafiador. Para os planetas transgeracionais, não existe essa questão de aspecto mais benéfico ou mais desafiador, porque é como se, isso até já comentei uma outra vez, é como se fossem os valentões, os grandões da turma, né, que resolvessem, né, se unir, fazer uma sociedade e dizer, olha, a partir de agora nós vamos fazer essas mudanças, porque eles estão afinados entre si para executar essas mudanças, que são mudanças necessárias, né, mas que nos causam medo, nos causam dúvidas, nos causam insegurança, nos causam uma série de questionamentos, porque muda completamente a nossa percepção de como é que vai, né, como é que o mundo vai girar a partir de agora. E se a gente olhar de novo o mapa, o que nós vamos ver? Que em março e abril, nós tivemos... Eu vou pedir para ele, Jones, colocar de novo o mapa. Em março e abril, nós tivemos uma aceleração desses movimentos, dessas mudanças, exatamente porque foi a hora que o Plutão entrou em Aquário, né? Um dos principais planetas aí que vão influenciar a nossa vida futura, entra em Aquário para ficar agora os próximos 20 anos nesse signo e trazendo para nós toda uma revolução tecnológica. E foi exatamente março, abril, nós tivemos aí a questão da evolução do ChatGPT, todo mundo só fala agora em inteligência artificial, todo mundo agora já não sabe mais se está conversando com uma máquina ou se está conversando com alguém que é de carne e osso. Então, todas essas coisas são revoluções ligadas a esse planeta que é o Plutão entrando no signo de Aquário. Bom, e aí a gente teve aí digamos assim, um mês de maio mais tranquilo, menos agitado, né? E agora nós retornamos a ter esta perspectiva de novas e importantes mudanças a partir desse mês, em função de 2 aspectos desafiadores, né? Que é exatamente o Júpiter ali entrando no signo de Câncer e fazendo uma quadratura com o Saturno e com o Netuno. E o outro aspecto desafiador é o Marte fazendo uma quadratura com o Urano, que é outro planeta transdirecional. Então, vocês podem ver ali pela figura, nós temos o triângulo e nós temos 2 linhas vermelhas, né, que são planetas ativando exatamente os ângulos, esses planetas, que é o Saturno, o Netuno e o Urano. Bom, então, essa é uma visão, como eu falei, mais geral do mapa astrológico e uma visão, então, do que está acontecendo em 2025 para a gente contextualizar estas mudanças e o que vai acontecer agora em junho.
né? A gente pode ver que essas mudanças elas estão acontecendo onde elas estão acontecendo principalmente nos signos de Touro, de Aquário e de Áries. Touro rege questões do meio ambiente, Touro rege a necessidade que nós temos de viver com estabilidade e segurança, ou seja, as garantias que nós queremos e que estão sendo mudadas. Aquário rege geralmente as questões de tecnologia, de inovação, discursos de liberdade, revoluções, né, a nível de comportamentos e novos comportamentos. E Áries é um signo que é muito impulsivo e que geralmente está associado à violência, a guerras, à imposição de mudanças, sem que haja necessariamente algum tipo de diálogo, algum tipo de negociação. Estas imposições são feitas muito mais pela força ou pela necessidade impulsiva de realizar uma ação do que propriamente por um fator de negociação. Então, é nesses signos que nós estamos sentindo, principalmente, estas principais mudanças, né? Bom, então, agora, em junho, acontece isso, a partir agora do dia 10 de junho, então, o Júpiter entra em Câncer, o Marte também, a partir do dia 12, agora começa a fazer a quadratura, aliás, já está fazendo a quadratura com Urano, e nós vamos ter aí, então, uma série de tensões maiores até aproximadamente o dia 20 e 24 de junho, ou seja, praticamente até o final do mês, aí nós vamos ter agora estas novidades. E que novidades são estas? Né? Que situações seriam estas que nos trazem aqui esta necessidade de crise? Bom, vamos falar primeiro sobre a entrada de Júpiter em Câncer, tá? Porque Júpiter e o Saturno, eles são o que a gente chama de os senhores do tempo. E eles estão entrando numa quadratura. E uma quadratura é uma configuração tensa, uma configuração de crise, uma configuração em que nós temos ali, então, dificuldades de equilibrar essas duas energias que elas são, digamos assim, opostas. O Júpiter é uma energia de expansão, de crescimento. Júpiter tem um posicionamento de otimismo, um posicionamento de que tudo vai dar certo, que tudo é possível, né? Então, o Júpiter está sempre ligado a uma questão de crescimento, de evolução, de ir para frente. Enquanto que o Saturno está ligado sempre a uma necessidade que a gente tem de estruturar as coisas, de deixar que as coisas não sejam tão soltas. Então, o Saturno está ligado à questão de limites, está ligado a uma questão dos nossos medos que nós temos, de que as coisas que nós queremos fazer não deem certo. Júpiter é o contrário. Júpiter, ele diz assim, não, nós vamos fazer e vai dar certo, vai dar tudo certo. E o Saturno sempre quer fazer as coisas, mas através de um planejamento, de uma estruturação e de um passo a passo mais metódico. O Júpiter vai, né, enfrentando as coisas e resolvendo as coisas à medida que elas vão acontecendo, porque ele tem uma visão otimista, e o Saturno tem essa visão pessimista. Então, aqui tem efetivamente esta dinâmica, que é uma dinâmica de crise, de conflito entre esses dois comportamentos, né? Então, o Júpiter, ele está entrando em Câncer, que é um signo em que ele está, digamos assim, exaltado. O melhor signo para Júpiter estar é Câncer, porque aqui
Júpiter é generosidade, Júpiter é acolhimento, Júpiter é pertencimento. Então, ele traz aqui uma percepção de segurança emocional, de raízes familiares. Então, ele potencializa aqui uma fertilidade de ideais, de conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa família, com aquelas pessoas que são mais queridas por nós, né? Então, aqui, o Júpiter potencializa os nossos padrões daquilo que nós achamos que seria o ideal em termos de segurança emocional. E o Saturno em Áries, pelo contrário, ele está num local que, para ele, o Saturno não é o melhor local para ele estar, né? Porque Saturno em Áries está em queda e não em exaltação. Então, aqui, por que isso? Porque o Saturno, ele lida com responsabilidade. Saturno lida com método, planejamento. E o signo de Áries é um signo que lida com impulsividade, lida com urgência, reatividade. Então, aqui, o Saturno tem uma, digamos assim, uma dificuldade de lidar com a sua autoridade, a sua estrutura, o seu senso de responsabilidade de uma forma coerente. Ele é apressado também, ele é obrigado a apressar as suas decisões, que ele gostaria de mais tempo para tomar decisão. Ainda mais com o Netuno junto a ele, né, que está fazendo conjunção também com ele, e que o Netuno traz uma dissolução, uma confusão maior ainda nas suas percepções do que é realidade e o que é fantasia. Então, o que nós temos aqui, quando a gente fala desta quadratura entre o Júpiter e o Saturno, é exatamente esta dificuldade de estabelecer crescimento e expansão de uma forma adequada, versus uma necessidade de estabelecer limites, de uma necessidade de estabelecer estruturações. Tá? Então, lá em 2000, eu vou voltar um pouquinho no tempo, no ano 2000, quando nós estávamos na pandemia, o Júpiter e o Saturno estavam em conjunção. 2020. 2020, desculpe. Em 2020, na pandemia. Eles estavam em conjunção. E quando eles estão em conjunção, é como se eles apertassem as suas mãos e dissem, vamos trabalhar junto. E aí, nós tivemos ali vários desafios de crescimento em meio a uma pandemia. Nós tivemos desafios relacionados à ampliação do trabalho remoto, da ampliação dos serviços de entrega, de compra online. Os estudos se tornaram, né, também EAD, estudos online. Nós tivemos aí estagnação da interconexão mundial, né, através do turismo, através dos intercâmbios, através, enfim, das viagens que aconteciam. Nós tivemos ali uma união de forças até em comum para que houvesse uma resolução do combate ao Covid. Então, nós tivemos ali uma série de definições que foram estruturadas e que agora se coloca, é como se, quando eles estão numa quadratura, como agora, se colocasse isso tudo em xeque, em balanço. É um momento, então, de inflexão muito importante e um momento de questionamento do que é que nós agora, daquilo tudo que foi feito, o que nós podemos extrair como sendo adequado, o que precisa ser continuado e o que precisa ser revisto dentro destas novas realidades. Então, esse mês de junho, principalmente, nós podemos perceber aqui dúvidas muito grandes, dilemas entre se abrir, né,
se abrir para os outros, se relacionar melhor com os outros, ou afirmar mais a nossa identidade. E isso eu estou falando a nível individual e a nível coletivo também, tá? Então, aqui... Alex, deixa eu só te perguntar. Então, isso seriam, tipo assim, são coisas que vêm para a gente como uma energia, um movimento, mesmo que a gente nem se dê conta, e depois começa a reverberar dentro da gente? Sim, começa a reverberar em função de que todas as energias astrológicas, elas têm 3 níveis que se interconectam, né? O nível físico, o nível psicológico e o nível psíquico, né? Então, esses 3 níveis, nós podemos esperar que as pessoas reajam a estas situações individualmente e coletivamente dentro desses 3 níveis, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existe aqui, por exemplo, na dimensão psicológica, né? Ao mesmo tempo que o Júpiter em Câncer, ele quer ampliar uma conexão emocional com as pessoas, quer conectar melhores relações, quer conectar uma necessidade de mais empatia, né? Nós estamos vivenciando muita polarização, muitos conflitos, e o Júpiter em Câncer, ele busca exatamente como é que nós podemos melhorar esta relação entre as pessoas, como é que nós podemos encontrar um ponto em comum, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também estão buscando, através do Saturno em Áries, a sua própria individualidade, a sua própria identidade dentro desse novo grupo que está se estruturando. Imagina o seguinte, que nós estamos, por exemplo, agora começando a ter que interagir mais com as máquinas, interagir mais com o conhecimento. As pessoas estão necessitando, nós estamos, principalmente as pessoas mais velhas, estão saindo, né, tem mais dificuldade de entrar nesse mundo que é um mundo virtual. Então, isso traz uma certa dificuldade e que, ao mesmo tempo que há uma necessidade de buscar esse conhecimento, de querer participar desse tipo de movimento, também existe um medo e uma certa insegurança de como é que fica a minha própria identidade, a minha individualidade dentro desse novo contexto coletivo, né? Então... Isso, só não te interrompendo, isso a gente nota nas pessoas, assim, da minha idade, não que seja muito, assim, eu ainda sou jovenzinha. A gente nota, assim, em relação até a uma coisa mais prática, né, do dia a dia, que é o celular. A dificuldade que as pessoas, elas querem aprender, mas sentem essa dificuldade grande agora, porque hoje mesmo eu ouvindo uma colega minha falando assim, a gente aprende uma coisa, daqui a pouco já muda tudo, e aí tu já não sabe mais como é que vai mexer, se é o mesmo, se tem até outro aplicativo, outro não sei o quê. Então, isso realmente, porque as mudanças estão sendo muito, muito, muito rápidas. Sim. A ansiedade. Exatamente. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo que as pessoas querem se expandir, querem crescer e acompanhar esse ritmo, muitas vezes elas só se sentem seguras e capazes de interagir com determinados grupos, determinadas, digamos assim, até, eu diria, famílias, não necessariamente só a nossa família nuclear, mas determinadas pessoas que têm, digamos assim, as mesmas necessidades, ou então os mesmos valores que nossos. Então, há
aqui uma crise, porque parece que nós só nos sentimos seguros dentro da nossa própria bolha. E quando que, na realidade, nós teremos que estourar essa bolha e encontrar ideias diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes para que a gente possa crescer. Mas isso nos traz medo, isso nos traz insegurança. E aí parece que a gente só é forte se a gente for meio que insensível, ou então mais frio, mais calculista. Então essa é a crise que hoje está acontecendo entre o Júpiter e o Saturno. Uma necessidade que nós enxergamos de nos expandirmos e nos abrirmos para as coisas novas, mas, ao mesmo tempo, uma insegurança e um medo muito grande de que isso possa prejudicar o nosso senso de identidade, a nossa noção de pertencimento dentro de um determinado contexto, né? Agora, esse contexto que nós estamos vivendo, ele está mudando também, né? Imagina assim, por exemplo, as pessoas que, por exemplo, existe hoje brasileiros morando nos Estados Unidos, que sempre moraram lá nos Estados Unidos, mas agora eu tenho conhecidos lá, estão com medo de se eles saem dos Estados Unidos ou se eles ficam lá, se eles vão ser deportados ou não. Estou dando só um exemplo aqui, mas esse tipo de situação é algo que está acontecendo porque as pessoas estão se sentindo, de certa forma, inseguras dentro desse novo contexto de mudança do que está acontecendo. Então, e para ainda ampliar isso, existe a figura do Netuno que está sendo ativada ali junto. E o Netuno é um planeta que lida com sonhos, mas também com ilusões. Então, aqui nós temos o risco, muitas vezes, de idealizar coisas que não têm fundamento, de entronizar ou então de admirar, né, determinadas pessoas que viram heróis ou mártires, ou então pessoas que, para fugir da realidade, se tornam, né, escapistas, vitimistas, se alienam em situações, né, que muitas vezes são muito mais uma fuga, né, porque não querem encarar essa realidade de uma maneira adequada. Então, aqui nós temos, né, nós podemos assumir papéis de herói, de sobrevivente, de vítima, de mártir, ou então de um cara totalmente alienado e que não quer participar de todas as mudanças porque acha que, né, como o avestruz quer colocar a cabeça no buraco, né? Bom, então, esse Júpiter e Saturno, ele atua em diferentes níveis. Ele atua em níveis que são individuais, pessoais de cada um de nós, né? Mas também a nível altamente coletivo. Então, por isso que nós temos, né, hoje, muitos conflitos sobre políticas sociais que eram extremamente protetivas versus políticas que são altamente individualistas, ou então políticas que são militares, né? Mudança de um mundo que estava exaltando muito esta necessidade de ser cada vez mais globalizado e interdependente, interconectado, agora cada vez mais se formando em blocos separatistas, né? Então, nós temos ali a China e os seus aliados, nós temos ali a própria Europa que se separa dos Estados Unidos e agora quer se rearmar para se proteger contra a Rússia. Nós temos, enfim,
diversas situações. Nós temos os próprios BRICS, né, que estão se correndo por fora e se formando dentro de um outro bloco econômico e social. Então, todas estas questões estão sendo modificadas dentro desse aspecto mais coletivo. Então, isso é um desafio, né, para países, né, como o Brasil, que tentam crescer economicamente e, ao mesmo tempo, tem que enfrentar essas tensões, né, que são internas, né, por busca de identidade dentro do próprio país, mas também por segurança, por liderança, né? Nós temos aqui uma redefinição muito grande, não estou falando agora só do Brasil, mas no mundo inteiro, que é uma redefinição de quem são esses líderes que nós vamos seguir, seja a nível político, espiritual. Por exemplo, agora morreu o Papa, tem um novo Papa. Como é que vai ser esse novo Papa? Né? Esse ano houve a eleição do Trump, mas da mesma forma nós temos outros países também trazendo eleições e trazendo mudanças, e figuras de autoridade estão sendo modificadas ao longo do nosso do mundo, né? Então, tudo isso são essas mudanças coletivas que ainda não estão totalmente finalizadas e que, em junho agora, nós poderemos perceber mais novidades, né? Muito mais novidades nesses campos todos que são principalmente coletivos. Bom, vou dar boa noite para o Elton Chaves, que chegou e disse que é interessante esse estudo. Realmente é muito interessante. Mas entrou num pontinho e já saiu, e era esse pontinho que eu queria te perguntar. Temos de Brasil. Tá. Como é que fica essa situação toda? Porque levando em conta que, pelo que eu pouco entendo disso, quando há uma quadratura, existe um desafio. Sim. As quadraturas são desafios, né? Sim. Em termos do nosso país, o que seria agora? O nosso país está passando por grandes desafios, né? E está passando por grandes mudanças, e as mudanças que isso ainda nós não estamos conseguindo identificar propriamente dentro do nosso contexto nacional, porque nós estamos passando o Netuno acabou de passar pelo nosso ascendente, né? E então, de certa forma, a nação ainda está passando por um certo grau de digamos assim, de ilusão ainda, de uma quase como se fosse uma névoa sobre o que está acontecendo plenamente aqui. Mas nós temos aqui desafios muito grandes, principalmente essas mudanças, elas vão estar relacionadas com assuntos econômicos, né, questões econômicas e questões de identidade nacional, né? Nós estamos aqui tendo que trabalhar ou rever muitas questões ligadas às nossas próprias origens, às nossas próprias raízes sociais e coletivas, né? Então, estas mudanças que
desses 3 planetas transpessoais, elas atingem aqui assuntos de casa 12 do mapa do Brasil, assuntos de casa 2 e assuntos de casa 4. O que são assuntos de casa 4, assuntos de casa 12? Assuntos de casa 12 são questões inconscientes, são questões que nós sempre... são questões de potenciais, digamos, da nação brasileira que estão adormecidos, que estão ainda, de certa forma, inconscientes dentro do nosso país, dentro do nosso comportamento coletivo, né? Então, potencialidades, dificuldades que nós temos ainda adormecidas e que agora, aos poucos, despertam. E, por despertar, estão sofrendo aqui uma série de purgações. Tá? Nós temos que lembrar que nós estamos passando com Plutão pela casa 12. E esse Plutão pela casa 12 traz essa purga destas situações que ainda estão inconscientes, traz à tona questões de racismo, questões de comportamentos que são retrógrados, a própria questão do machismo, comportamentos inadequados no que diz respeito a valores, né, de identidades sociais. Então, tudo isso está vindo à tona. Uma outra coisa é que nós estamos tendo que lidar com questões econômicas ainda muito fortes ainda no que diz respeito a o que é real e o que seria o ideal, né? Então, tem horas que nós viramos entre uma realidade econômica muito dura e um anseio econômico em que toda a população, ninguém vai passar fome, ninguém vai ter, digamos assim, problemas econômicos, né? Como se isso, né, fosse, de certa forma, um sonho a ser. Então, nós estamos aqui buscando ainda esse ponto de equilíbrio de como é que nós vamos ter uma nação mais produtiva, mais economicamente mais ativa, mais rica, com menos pobreza, mas entendendo que também existem situações que são completamente utópicas. E essa semana, assim, para te perguntar se tem alguma coisa boa. Essa semana houve manifestações muito intensas em Brasília, de multidão, e aqui hoje, em Passo Fundo, também teve manifestação muito grande dos agricultores, nossa, foi uma passeata grande. Até aqui em Canoas, hoje de manhã, tinha manifestos lá no centro, não sei do que era. Isso também tem a ver, tipo assim, está mexendo com o coletivo nesse sentido? Sim, está mexendo com o coletivo em todos os aspectos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, as questões econômicas do país, né? Casa 2 são as questões econômicas. Então, como é que funciona esta estrutura econômica? Como é que funciona essa distribuição de renda, essa distribuição dos meios produtivos? Tudo isso está sendo colocado em xeque e está havendo uma necessidade de se reorganizar. E claro, a população ela começa também a tomar uma maior consciência da sua necessidade de lutar pelas suas próprias necessidades. Aqui existe esse Urano que está passando em Touro e está entrando em Gêmeos,
na Casa 4 do Brasil, está trazendo esta necessidade, nós percebemos que não existe no Brasil, né, nós temos esse mito de um pai que vai nos abastecer de tudo, né? Primeiro, existe essa questão do mito de que Deus é brasileiro e que Deus vai nos ajudar, e que sempre nós podemos contar. Ok, nós podemos contar com a ajuda espiritual, é importante. A espiritualidade no Brasil é uma coisa amplamente necessária e positiva, mas nós precisamos entender que as garantias, né, de que sempre vai haver um governo, ou sempre que vai haver alguém que possa nos garantir isso tem que cair por terra. Existem responsabilidades dos dois lados. Não estou dizendo que o governo também... eu não estou aqui defendendo um Estado mínimo de governo. Existem políticas públicas que precisam ser implementadas para diminuir a desigualdade. Mas nós também precisamos entender que cada um de nós é fundamental para criar esse tipo de responsabilidade também. E que hoje nós estamos percebendo que as garantias que nós temos, muitas dessas garantias não estão sendo mais válidas, né? Por exemplo, mudou a CLT, mudou a maneira como as pessoas se aposentam, e não tem... nós não podemos achar que isso vai voltar a ser como era antes. Não vai. Então, nós precisamos agora entender que a mudança ocorreu e que nós precisamos nos adaptar a esta mudança. Então, tudo isso são coisas que acabam impactando no país no país como um todo, né? Agora, é claro que nós temos essas possibilidades também, que são possibilidades positivas, tá? Então, o Júpiter em Câncer, ele traz, de certa forma, uma coragem emocional aumentada, né? Que nos traz, de certa forma, uma necessidade de que, ok, as mudanças estão acontecendo e eu preciso agir, né? Mesmo que eu tenha medo, mas se eu quiser crescer, se eu quiser evoluir, eu preciso enfrentar os meus medos, eu preciso enfrentar esta minha realidade e encarar estas mudanças também, não só com coragem emocional, mas também com certo otimismo. Ok, muito bem, mudaram as coisas, mas se mudaram, como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? Então, esta, digamos assim, talvez seja a grande lição que o Júpiter possa nos trazer agora que ele está em Câncer. E aí eu volto a frisar esta questão da fé, né? Esta questão das estruturas espirituais como não a solução dos nossos problemas, mas uma base de apoio fundamental para que a gente conviva muito melhor, de uma maneira social, de uma maneira empática e de uma maneira caridosa com todas as pessoas. Então, a questão da religião, a questão da espiritualidade, que o Júpiter amplifica em Câncer, ela é importante para nos trazer fé, para nos trazer uma base de suporte emocional importante, né? Bom, e aí... Eu diria assim, antes de tu continuar, que aquela frase não pergunte o que o teu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo teu país. Isso seria o ideal para nós. Sim, seria, digamos assim, isto é uma possibilidade
claro que aqui também tem uma situação que não é simplesmente ou o país faz tudo ou eu faço tudo pelo meu país, né? Eu acho que aqui existe sempre uma via de duas mãos, né? Sim. As pessoas precisam trabalhar para o seu país, para a sua comunidade, antes mais do que para o seu país, eu acho que para a sua comunidade. Não adianta eu achar que eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar porque o país é feito de comunidades, o país é feito de cidades. Então, se eu, e esta é uma palavra muito importante, comunidade, né? O Brasil tem diversos Brasis, mas quando eu olho para uma questão de comunidade, eu tenho dentro daquela comunidade um olhar muito mais focado, muito mais consciente das reais necessidades daquela comunidade, que são completamente diferentes de uma comunidade lá no interior do Maranhão, por exemplo. Então, isso que eu também acho que é importante a gente olhar esta nossa necessidade individual de trabalhar também de uma forma mais inserida dentro da nossa própria comunidade, né? Agora, individualmente, cada um de nós está passando por essas transformações e está sentindo essas transformações em situações diferentes, né? E aí, cada um de nós precisa olhar para o seu mapa e enxergar onde é que eu tenho câncer no meu mapa. O câncer, o signo de câncer está na casa 7, por exemplo, que é uma casa ligada ao... Foi isso que eu encontrei. Uma casa ligada ao casamento, às sociedades, ou o câncer está, por exemplo, numa casa 10, que é uma casa ligada à carreira, à profissão e etc. Então, onde está Júpiter em câncer, é ali que eu vou obter maiores transformações e maiores oportunidades. Onde é que está o meu Saturno? Meu Saturno está na casa 6, que é uma casa de trabalho, que é uma casa ligada à saúde, ou o meu Saturno está numa casa 11, que é uma casa ligada a amizades, a grupos, à sociedade como um todo, a projetos. Então, tudo isso vai depender de cada indivíduo, para cada um dos indivíduos, né? Então, isso também é muito importante. Essa entrada de Júpiter em Câncer, ela é muito benéfica, principalmente para quem tem, né, para os cancerianos, para os piscianos, para os escorpioninos, né? Porque o Júpiter, para esses signos, vai trazer ali maior prosperidade, maior oportunidade, maior otimismo do que, por exemplo, para signos como Áries, Libra e Capricórnio, onde eles vão ter mais, digamos assim, dificuldade, né? Poxa, não podia dar uma palhinha para Capricórnio também? Que são dificuldades entre essa questão de expansão e de estruturação, né? Bom, mas se a gente for olhar, não é só por isso. Nós temos também um Marte acionando esse Urano. E aí, isso que você perguntou, esta questão das manifestações. Provavelmente, junho será um mês onde nós podemos ter uma ampliação destes movimentos, desses protestos, seja por N fatores, né? Porque o Marte, que é um planeta de ação, é um planeta, de certa forma, também ligado a impulso, a uma agressividade, a uma ação, ele está no signo de Leão. Então, aqui tem
uma ação que remete a orgulho, à vontade de se expressar, a uma necessidade de impor a sua autoridade, a sua coragem, a sua identidade. Então, isso vai ser feito de que forma? Vai ser feito de uma forma dramática, vai ser feito de uma forma visceral, teatral, às vezes, porque precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Bom, então esse Marte que está, né, com toda essa necessidade de visibilidade, de se impor, ele está fazendo uma quadratura com Urano. E Urano é exatamente isso, é rebeldia, é imprevisibilidade, é quebra dos padrões de segurança estabilidade que nós tínhamos. Então, Urano está voltado para modernidade, tecnologia, inovação, mas muitas vezes o Marte, quando está quadrado com Urano, tem uma resistência natural a estas inovações, ou então acha que os seus direitos estão sendo violados em função de todas essas mudanças. Então, vai haver aqui muitos protestos, muitas discussões acaloradas, defendendo seus pontos de vista, né? Seja de um lado ou de outro, né? Então, aqui tem uma dinâmica de conflito. Sempre quando Marte e Urano estão em quadratura, há um determinado aspecto de conflito aqui, de tensão entre esses dois tipos de ações. E isso traz para nós, né, uma dificuldade muito grande que nós temos que cuidar, que é a questão dos acidentes, né? A questão das... É um gatilho para explosões emocionais, para impulsividade, para rebeliões, rupturas súbitas, seja do que for, né? Mas principalmente ligadas ao ego, ligadas ao dinheiro, ligadas às questões de desejo, de controle. Então, tudo isso tem a ver com esse Marte quadrado com Urano. E por isso que nós já estamos vendo aí, né, essas manifestações, estas mobilizações de que, poxa vida, eu não concordo com tudo que está sendo colocado, eu não concordo com essas mudanças, eu não concordo com isso, ou eu quero brigar por determinado questão que está sendo que não está sendo considerada. Tudo isso diz respeito a este Marte com Urano. Então a gente pode ter em junho, para amplificar ainda mais essas tensões e essas mudanças que vão ocorrer, reações exageradas, impulsivas, né? Porque eu tenho um impulso muito grande, individualmente ou coletivamente, de querer me afirmar, né? De não me frustrar com as situações. Então aqui eu posso ter conflitos com figuras de autoridade, né? Quando eu falo conflitos com figuras de autoridade, pode ser que eu, né, me estranhe com o guarda de trânsito, me estranhe com o síndico. E aí tem uma questão importante, porque nesse momento o síndico, que tem esse poder, né, um poder, digamos assim, restrito, mas tem, e eu bato de frente com o síndico, eu não vou ter as minhas reivindicações, os meus problemas solucionados, porque eu tenho aqui um problema de conflito com a autoridade, seja ela uma grande autoridade ou seja ela uma pequena autoridade, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado para buscar uma forma de negociar melhor, uma forma de convencer daquilo que eu quero sem entrar tanto no conflito. Então, isso são questões todas que podem acontecer. O desejo de romper, por exemplo, com padrões antigos, né? Só que este rompimento, não de uma forma estruturada, planejada, pensada, mas de uma forma, às vezes, muito arriscada, muito autodestrutiva. Então, em junho, eu tenho que tomar muito cuidado
com os meus impulsos, no sentido de querer romper, de querer mudar determinadas coisas, mas sem pensar claramente de uma forma que isso seja efetivamente construtivo, né? Eu tenho que usar aqui a minha consciência para saber como ou aonde é que eu posso pressionar sem ter uma ruptura que vai depois me causar uma consequência muito pior do que se eu deixasse quieto, né? Então, é para não botar os pés pelas mãos. Vamos botar os pés pelas mãos, né? Então aqui, junho, eu também preciso tomar cuidado muito com o meu corpo, né? De uma forma prática, né? No sentido de evitar acidentes, rompimentos súbitos, estresse muscular, taquicardia, insônia, porque eu tenho aqui 2 planetas que existem uma eletricidade e uma tensão muito grande. Marte, que é a nossa fúria, a nossa raiva, a nossa maneira de lutar, e Urano, que lida com as questões de imprevisibilidade. Urano é um pensamento altamente acelerado. Então, um pensamento acelerado, e ainda mais com uma ação que ela é sempre impulsiva, eu muitas vezes não penso adequadamente como é que eu vou agir. E aí eu estou, né, desatento, eu estou pensando em uma coisa e fazendo outra, então eu estou dirigindo e estou no celular, eu estou, né, cortando cebola e discutindo com o outro, e aí o que acontece? Eu me corto, eu bato meu carro, porque eu estou fazendo 2 coisas que são incompatíveis de ser feitas no mesmo momento. Então, tudo isso são situações que eu preciso agora em junho moderar um pouco, porque eu tenho mais tendência a exagerar nessas situações, né? Aqui também pode haver, mais a nível coletivo, mudanças tecnológicas no ambiente financeiro, no ambiente social. Então, aqui pode haver modificações nos mercados, né, mudança de taxações financeiras, queda nas bolsas, greves, tensões políticas, ideológicas. É um mês em que as tensões, né, dos pensamentos, as tensões das ideologias, as tensões das opiniões estarão muito controversas. E aí, se eu quiser passar por isso de uma forma mais, né, incólume, digamos assim, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais serenidade aqui e saber exatamente quais são as brigas que eu quero comprar e quais as brigas que eu devo evitar, né? Agora, E mesmo essas brigas que eu quero comprar, elas têm que ser muito bem pensadas e exatamente. de uma forma, assim, mais, como é que eu vou dizer, sem violência, né? Exatamente. Então eu tenho que usar esse potencial que é muito liberado entre o Marte e Urano de uma maneira criativa, né? Aqui tem um potencial criativo muito forte, né? Então, em que eu posso canalizar essa energia marciana para reinventar uma maneira de eu atuar, né? Reinventar uma maneira de eu me expressar. Então é muito bom, de repente, para quem quer iniciar um curso, iniciar uma forma diferente de se expressar, tem dificuldade, por exemplo, de falar na internet, no YouTube. Então, aqui tem essa possibilidade de começar a usar mais a sua coragem, mostrar mais a sua autenticidade, né? Então, eu posso desbloquear os meus impulsos criativos através de canais construtivos,
no que diz respeito à arte, no que diz respeito à dança, performance, empreendedorismo, esportes, tudo isso é onde eu preciso canalizar essa energia para que ela não se acumule e eu haja com ela no sentido de brigar com as pessoas, de agir com violência. Então, isso que são coisas que eu preciso efetivamente saber lidar e ter atenção com relação a isso, né? Então, basicamente, seria isso que eu teria para contar aqui com relação ao mês de junho, né? É um mês mais tenso, um mês cheio de mudanças, e que nós precisamos ter esta serenidade, nós precisamos ter esta empatia, esta capacidade até de olhar também por um lado mais espiritualizado das coisas, para que a gente possa levar isso com mais leveza, com mais consciência e com mais oportunidade, efetivamente, de eu usar essa energia positiva e não destrutiva, né? Foi essa palavra que eu queria dizer antes e não me veio, serenidade. Na verdade, o que eu entendi foi isso, é que eu posso sim reivindicar, eu posso sim lutar pelas coisas que eu quero, mas com parcimônia, com serenidade, sim. Sabendo o que eu estou fazendo, sem meter os pés pelas mãos. Aqui também tem uma coisa que eu acho que assim, é muito interessante, que como é que eu vou assim, que são aquelas questões assim, muitas vezes a gente elege, né? Quando eu digo elege heróis, né? E acha que estas pessoas que elas são responsáveis por fazer as mudanças que eu preciso que elas façam. Então, esse período que nós estamos passando não é um período para nós entronizarmos ninguém e idealizarmos alguém como sendo o nosso herói, como sendo o nosso a pessoa que vai me salvar, a pessoa que vai resolver todos os problemas, porque ninguém vai resolver todos os problemas. A gente precisa entrar na consciência de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento individual. Então, eu preciso parar com esses salvadores da pátria, parar de achar que existem pessoas que são simplesmente, né, completamente virtuosas, né, e que são os salvadores da pátria. Não existe isso. Todas as pessoas são humanas. Todas as pessoas fazem seus acertos e seus erros. Mas nenhuma delas vai resolver os meus problemas individuais, porque só eu que sei quais são os meus problemas. Só eu sei qual é onde é que o calo aperta dentro do meu sapato. Então eu preciso parar de uma vez por todas de achar que eu tenho alguém que vai resolver as coisas por mim e começar a agir um pouco mais por conta própria, né? Eu preciso... eu não posso ter uma pessoa para culpar e nem uma pessoa para idolatrar. Eu preciso entender os movimentos que estão acontecendo de forma coletiva e fazer com que eu consiga construir, né, e aproveitar esta onda de uma maneira que para mim seja mais produtiva e ideal. Então, essa é minha opinião, né, com relação ao que está acontecendo hoje. E é interessante porque a gente vê assim as pessoas começando a se dar conta disso, mas ainda naquela coisa assim da desesperança, né? Uhum. Se dão conta de que não podem esperar nada, de que realmente não é isso, não existe um Salvador,
como dizia um rapaz que fazia umas lives, nós somos os salvadores que nós estávamos esperando, mas ainda não se deram conta de que realmente é a gente que tem que fazer, é nós, né? E essa é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Assim como na vida da gente, eu e eu. Uhum. Isso é muito em função também desta configuração que nós temos, que vai ficar ainda um tempo, que é o Saturno em conjunção com o Netuno, né? Então, o Netuno são estas ilusões, o Netuno é esses sonhos, esses ideais, esses anseios que muitas vezes são irreais. Então, o Saturno, que é altamente prático e altamente real, né? Ele dá um choque esses nossos sonhos, nessas ilusões, e aí nós temos um período também que é complicado agora, que é um período de desilusão mesmo. Mas é importante a desilusão, porque no momento em que eu sofro as desilusões, é que eu caio na real, e aí eu consigo, a partir de uma consciência mais, né, real, mais adequada, eu consigo fazer as mudanças a partir daí. Então, aí que começa a transformação. Mas por isso que 2025 ainda é um período muito dolorido ainda, de muitas mudanças, e que nós precisamos aprender a nos adaptar a essas mudanças, né? E é engraçado, assim, ó, porque você falando e eu me lembrando das cartas do tarô, né? Digamos que esse é o momento da morte na carta do tarô, que é uma mudança, é necessária, mas é uma mudança sofrida, onde há um novo início, ela fala um novo início, né, de uma nova vida, mas é preciso fazer cortes, é preciso passar por aquele período de morte. É que para a gente ganhar algo, a gente precisa abrir mão de algo, né? Sempre é assim. As pessoas querem fazer mudanças, mas querem permanecer com as suas garantias. E não tem isso. Para você fazer uma mudança, você precisa. Para você ganhar algo, você precisa abrir mão de uma outra coisa, né? Sim. E às vezes, isso que a gente tem na mão é dolorido, é sofrido, mas digamos, é garantido, né? Enquanto que aquilo que o outro ainda é uma promessa, então a gente se sente muito inseguro de fazer as mudanças. Mas quem faz a transformação, né? E aí tu me deu uma outra carta do tarô, que é a carta dos enamorados, que é aquela coisa assim, ó, aqui está a minha namorada, que é o futuro, que eu não conheço, que minha paixão é o novo, né, mas eu não conheço, então eu tenho medo. E aqui tá, do outro lado está a mãe, que é o passado, mas que tem coisas, né, xarope, mas que eu conheço. Então eu fico na dúvida. E agora? Vou para cá ou vou para lá? Fico naquilo que eu conheço ou vou para o futuro? E aí a Irene Zanetti está dizendo que perceber que nós somos os responsáveis pela mudança, choca. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, porque isso é uma realidade, mas que nós precisamos mudar, e nós podemos mudar isso principalmente aproveitando esse Júpiter que está em Câncer. Porque o Júpiter estando em Câncer, nós temos uma oportunidade aqui de vivenciar essas mudanças com mais otimismo, com mais fé e com uma visão de que todas as nossas mudanças elas precisam de grande parte da nossa energia, mas que hoje nós somos seres completamente interdependentes dos outros.
E o que o Júpiter prega em Câncer é exatamente isso, que eu estou ali junto de uma comunidade, junto de outras pessoas. Eu tenho que ter empatia pelas pessoas, eu tenho que ter uma capacidade de me relacionar com as pessoas. O grande trunfo de Júpiter diz que o Júpiter é sorte, mas Júpiter não é sorte, o Júpiter é a capacidade que nós temos de nos relacionarmos adequadamente com as pessoas. No momento em que eu me relaciono bem com as pessoas, eu obtenho informações, eu obtenho ajuda, eu obtenho apoio. Então, tudo isso está relacionado e eu preciso aproveitar exatamente agora que o Júpiter está em Câncer, porque ele traz esta capacidade de eu lidar de uma forma emocional mais positiva, digamos assim. Olha, tem muita coisa realmente, por isso que eu gosto de te convidar, porque tem coisas que a gente fica matutando depois, né, para ir se dando conta do quanto é necessário as mudanças internas e a busca do conhecimento para essas mudanças, né? Desculpa, pode falar. Não, até às vezes em 1 hora, 1 hora e 10, às vezes são muitos assuntos e às vezes eu até peço desculpas se às vezes não fica muito claro, porque a gente está falando uma linguagem simbólica aqui, né, que traz uma série de informações, mas eu busquei aqui ser o mais didático, mais conciso possível aqui para que a gente entenda todo esse momento que nós estamos passando. Sim, é verdade, deu para entender bem, porque quando a gente observa, né, como eu sempre digo que eu sou bisbilhoteira, porque eu fico observando o que as pessoas falam, eu fico observando o que elas, como é esses movimentos, né, e aí tu vê como está havendo essas mudanças e como cada uma está reagindo, né, agora. E é interessante que bate com o que tu está dizendo. Desde que terminou maio, né, e eu comecei a perceber, assim, sabe, sutilmente, um outro movimento, né, uma outra conversa. E aí foi bem, bem legal. Eu acho que a palavra-chave agora do mês de junho é serenidade, né? Serenidade para entender as mudanças que estarão acontecendo e também simplesmente isso também é uma coisa muito interessante, porque poderão haver mudanças, por exemplo, um dia é uma coisa, aí passa 2 dias, já é uma coisa totalmente diferente. Então, se eu reajo a estas situações de uma maneira muito impulsiva, eu acabo, muitas vezes, perdendo a minha energia, desfocando das coisas, ou indo prematuramente. Não. Está falhando a tua internet. Tá. Tu ficou no desfocando das coisas. Sim. Então, eu estava dizendo que a gente precisa ter essa serenidade para perceber as mudanças, mas dá tempo para que essas mudanças se consolidem um pouco mais antes da gente agir. E esse período entre a mudança e a nossa ação, ele é fundamental para que a gente atue de uma maneira mais focada, mais estruturada, mais planejada, mais consciente efetivamente, né? E não sair agindo de uma forma impulsiva, reagindo negativamente a tudo que está acontecendo. É verdade. Então fica a dica. Mês de junho, a palavra-chave é serenidade. Isso aí. Nós já estamos com 1h24 de live. Então, não sei se você tem mais alguma coisa para trazer.
Não, eu acho que tá bem explicado, assim, a não ser que alguém tenha uma pergunta, alguma questão que gostaria de esclarecer. Eu acho que não, até agora só a Irene que falou sobre a mudança choca, né? Quando a gente que nós somos responsáveis, e é verdade, mas é uma realidade. Não adianta, nós não vamos poder fugir disso. A responsabilidade é nossa, da nossa vida, das coisas nossas são nossas. Então, eu te deixo para as tuas considerações. Ah, espera aí, vamos ver. Primeiro, eu vou pedir para a Lidiane colocar o teu contato, né? Se alguém quiser para o mapa astral ou de alguma empresa também, né? Deixa eu ver se a Lidiane está por aí, para colocar o teu contato aí. Tá aí, Lidiane? Pode falar! O teu Instagram? Meu Instagram é Alexis Prinz, né? E o meu canal de astrologia no YouTube também é Alexis Prinz, né? Alexis com KX, né? Então, esses são os dois principais canais ali, onde as pessoas entram em contato comigo, né? Ou então pelo WhatsApp mesmo, né? Que é o 51 99119 4183. As pessoas também falam muito comigo pelo WhatsApp, né? Repete de novo que o Elijanes acho que não colocou ainda. 51 DDD 99119 4183. É o WhatsApp, né? Consegue colocar para nós? Ah, tá aí. Isso aí. Uhum. E o Instagram é @Alexis Prinz, o YouTube é KXIS. KXIS. Prinz. Ah, ele botou Alexis. É o contrário, é Alexis. ALEKXIS Prinz. Isso. Tá ali Deixa eu mudança. Isso aí. Isso aí. Agora sim. Tá bom. Então, eu te agradeço mais uma vez. Realmente eu agradeço muito, porque o Alex está sempre disposto. Eu converso com ele, vamos lá, vamos fazer uma live, vamos trazer alguma coisa, e ele, vamos lá, vamos trazer mesmo. E é tão bom isso, porque a gente traz informações importantes. Olha quanta coisa nós vimos hoje que são importantes para a nossa vida diária, né? Procurar realmente buscar um pouco mais conhecimento, procurar se manter nessa serenidade, já que a gente sabe que existem algumas influências também, né, dos astros no nosso ser, e sem contar que toda a mudança que está havendo no planeta inteiro. Então, isso faz com que a gente também, bom, eu posso agir dessa forma, eu posso me melhorar e eu posso me estruturar de uma forma que possa viver melhor. Então, só tenho te agradecer e te deixo para as tuas considerações finais. Tá bom, então, é só realmente agradecer aqui, mais uma vez, pelo convite, agradecer aí pela audiência aí, pelas pessoas aí que nos acompanharam e que depois também vão nos assistir por outros canais, e desejar aqui, então, um bom mês de junho para nós, onde o importante é nós termos aí, como eu falei, serenidade, mais consciência das coisas que estão acontecendo, que foram colocadas, e deixar aqui, então, o meu boa noite aí, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que nos assistirão também, e um beijo no coração de cada um e cada uma. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.